Graça e paz, abençoados e abençoadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, 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 amém. Abençoados, estamos com mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo sobre o nosso estudo aqui, sobre o nosso entendimento aqui, sobre o nosso conhecimento aqui. Claro, conhecimento este dado pelo Espírito Santo, conhecimento este dado por Cristo nosso Senhor. Amém? Nós estamos falando sobre o pecado, o fim do pecado, o fim da condenação do pecado. Você lembra que nós paramos aí em Romanos 10:4, né? Romanos 10:4 diz assim: porque Cristo é o fim da lei. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, pecado era transgressão de lei. Quem transgredia a lei, quem não obedecia à lei dos judeus, a lei de Moisés, a lei que foi dada a Israel, a lei que foi dada ao povo judeu. Por quê? O pecado se alastrou de uma tal forma, o erro, as obras da carne, tudo que eles faziam que desagradava a Deus, Deus colocou uma vírgula, Deus tinha que colocar, fazer alguma coisa para aquele povo refrear um pouco a sua língua, as suas atitudes, os seus atos, a sua maldade, a sua impiedade, enfim. Para isso Deus deu a lei a Moisés. Por isso Deus deu a lei. Deus trouxe a lei para que eles, pela lei, eles reconhecessem o pecado. Para que pela lei eles soubessem, eles ficassem conscientes de que estavam pecando diante de Deus, errando diante de Deus, e que eles precisavam melhorar e parar com essa atitude, parar com as coisas da carne que eram pecados. Ou seja, transgredir a lei era pecado. Então todos entenderam isto. Que nós não nascemos em Israel, nós não somos judeus, então nós nascemos depois da cruz. A lei acabou, a lei deixou de ter força, a lei deixou de ter, de condenar, de acusar, de mostrar que era pecado. Quando? Para aquele povo, para aquela nação, para o povo de Deus, de Israel, os judeus. Quando que acabou isso? Quando teve fim isto? Em 70 DC, como eu já falei. Amém? Nós não somos nada disso, não temos nada a ver com isto, você não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Então nós nascemos o quê? Da cruz para frente, Cristo justificou a todos que iriam crer, a todos que creriam ele já justificou. Amém? Então está aí Romanos 10:4. Olha lá. Romanos 10:4, repetindo. Mas a justiça... 10:4. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. Então Cristo é o fim da lei. Cristo é a justiça. Cristo é o justo. Quem que é o justo? Quem que nos deu a justiça? Quem que nos fez justos? Cristo. Como? Quando? Naquela cruz. Em 70 se deu a queda do templo, a grande parousia, quando Jesus falou ali em Mateus 24, que tudo aquilo ali seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, e tudo aconteceu como Cristo falou, e ali se cumpriu todas as profecias. Todas as profecias se cumpriram ali. Por isso que a lei e os profetas duraram até João Batista. Amém? Mas vamos continuar com o nosso estudo aqui abençoado. Amém? Como nós já sabemos, né? Cristo é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, né? 1 João 3:4-9, você pode conferir isso, né? Primeira Epístola de João 3:4-9.
Agora vamos ver Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. Nós vamos ler agora Gálatas 3. Gálatas 3, 24. Que diz o seguinte: de modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Olha aí, ó, que coisa linda, hein? De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Abençoado, nós somos justificados pela fé, abençoados. Então, como que o teu pastor, como que o teu líder, como que o ancião, o apóstolo, o missionário, o cooperador, o bispo, o presbítero, o evangelista, seja ele quem for, abençoado, seja ele quem for, ele está enganado, ele está errado, ele está equivocado, ele não conhece evangelho da graça, ele não conhece Bíblia, evangelho da graça, ele não conhece. Esse texto que nós acabamos de ler. Cristo é a justificação para todo aquele que crê. Ou seja, Cristo fez justo. Justo. Por quê? Porque ele é justo. Então não é o Jonas que é justo. É Cristo que é justo. Mas Cristo está em mim. Por quê? Porque eu creio nele. Porque eu tenho a fé dele. Então ele mora em mim. Ele está em mim. Eu sou o templo dele. Eu sou a morada dele. Eu sou a igreja dele. E você? Você crê em Deus? Você é a morada dele? Você crê em Deus? Você ama a Deus? Então você é o templo dele. Então você é a morada dele. Em espírito e no Espírito Santo. Você é a morada dele. Você é a igreja dele. Você é a casa dele. Então Cristo em você. Você é justificado pela fé. É tua fé que diz: eu sou justo e fui justificado pela minha fé em Cristo Jesus. Amém? Pela graça nós somos salvos, como eu sempre repito. Efésios 2, versículo 8. Nós vivemos e passamos e vivemos e vamos e voltamos por caminhos e trilhas traçados por nosso Deus. Por quê? Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para viver esta fé, para viver esta graça. Você pode conferir. Eleitos nele antes da fundação do mundo. Por isso nós temos paz com Deus. Não é por ir numa igreja, não é por aceitar Jesus lá numa igreja, como nós fizemos, enganados, errados, equivocados. Aprendemos isto com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso avô, com a nossa avó. E os nossos avós aprenderam com os pais deles. E os pais deles aprenderam com os avós deles. E os avós deles com os pais deles. E isso não tem fim, gente. Isso está há 2000 anos para cá. O povo enganado, sem evangelho. Sem evangelho. Passou-se o primeiro, deu lugar para o segundo. Passou-se a primeira aliança, deu lugar para a segunda. Passou o primeiro acordo, deu lugar para o segundo acordo. Passou o primeiro entendimento, deu lugar para o novo e vivo entendimento, conhecimento do caminho vivo, puro, santo e justo caminho da fé, caminho da graça, caminho do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso você pode conferir em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, como eu sempre repito e vou repetir. Abençoado, você não perde nada de você conferir isto. Você não perde nada, meu irmão, minha irmã, de conferir isto e creia. Não importa a importância do teu pastor, não importa o tamanho do teu pastor, não importa quantos membros tem a igreja que você congrega. Ah, nós temos 300 membros. Ah, nós somos uma equipe lá de 1000 irmãos. Ah, nós somos uma equipe lá. Nossa, a nossa igreja tem 5.000 membros.
Ah, a nossa igreja tem 10 mil membros. Ah, a nossa igreja tem 50 mil membros. Ah, a nossa igreja tem um coral de 12 mil membros. A nossa igreja tem um coralzinho lá de 18 mil vozes. Como tem igrejas no mundo afora por aí, que só o coral deles é de 10, 15, 12, 18 mil vozes. E qual é a importância disto para Deus? Enquanto não se conhece a verdade, enquanto não se prega a verdade, enquanto não se justifica pela fé em Cristo, enquanto não se justifica pela graça de Cristo, reconhecendo que o esforço foi dele, que o sacrifício foi dele, que a graça veio dele, que a força veio dele, que a dor foi ele que passou, que foi ele o crucificado, foi ele que derramou o santo sangue puro e inocente para nos justificar pela fé dele, pela graça dele. Então como é que fica, abençoados? Então eu te pergunto, o que você faz dentro de uma igreja? Se você está dentro de uma igreja e essa igreja diz que você tem que se sacrificar, você tem que se santificar, você tem que buscar, você tem que sofrer, você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e seguir a Cristo. E você tem que jejuar, você tem que se consagrar, você tem que dizimar, você tem que fazer isso. Aí você será abençoado, aí você terá o Espírito Santo, aí você receberá os dons, aí você vai ser salvo, aí você, se você ficar firme até o fim, nesta igreja, nesta comunhão aí da ceia, que nunca é ceia, nunca foi ceia e nunca vai ser, é Páscoa, é um jantar, é uma ceia, é como se fosse um almoço, uma janta, um café bem gordo, bonito, gostoso da manhã, é simplesmente Páscoa. Páscoa não é ceia. Ceia não é ceia, nunca foi ceia, é Páscoa. Isso foi acrescentado na Bíblia, ceia, não, é Páscoa. E Cristo é o Cordeiro, Cristo foi o Cordeiro Pascal. Ele foi o sacrifício vivo, santo e agradável naquela cruz. E de uma vez só, ele fez um sacrifício santo e perfeito para pôr fim ao assunto do pecado. Vocês lembram quando João Batista viu Jesus vindo para ser batizado por ele? Vocês lembram? Todo mundo sabe, todo mundo lembra disto, abençoados. João Batista, quando viu Jesus vindo, ele deu um grito bem alto e emocionado. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João falou isso? Será que João errou? Então Cristo estava vindo, Cristo estava indo, Cristo estava vindo ao batismo para cumprir toda a lei. Batismo, requisitos da lei, cerimônias da lei. Creia você ou não. Por isso que todos aqueles que procuram se justificar pelas obras da lei estão debaixo de maldição. Você já leu isso? Você já leu isso? Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, você pode conferir. Tá vendo? Então Cristo ele estava vindo, Jesus estava vindo e ele estava indo para a cruz. Vindo e indo, ou seja, ele ia chegar naquela cruz. Para ser maldito. Maldito, ele se fez maldição por todos nós. E ali, ele pôs fim ao assunto do pecado. De quem? De todo aquele que iria crer. De todo aquele que iria confiar nele, esperar nele. Então, pessoal, minha gente, meus amigos, meus irmãos, é isto que eu gostaria, que eu queria muito que um pastor me respondesse. Por que vocês não pregam o evangelho da graça de Cristo, que diz que o homem e a mulher é justificado pela fé? Que o homem e a mulher, os filhos de Deus que creem, que têm a fé em Jesus Cristo, eles são salvos pela graça. Onde está que eu tenho que ir para a igreja, aceitar a Jesus, ser batizado, tomar a ceia, ficar naquela comunhão lá que dizem eles ser do Espírito Santo?
mas é do Espírito Santo. Aquela comunhão lá com o povo, com os irmãos, com as irmãs, aquela é a comunhão do Espírito Santo? Não, não é. Não é, abençoados. A comunhão do Espírito Santo está aqui. É eu e Cristo. É eu e o Santo Espírito de Deus na minha vida, morando em mim, habitando em mim, estando aqui. Pela fé que eu tenho nele, eu já recebi esse Espírito Santo. Eu já tenho esta comunhão. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Aí. Tá vendo? Então, em qualquer lugar que eu for, é lugar celestial. Eu estou santificado. Eu sou santo. Eu sou perfeito, eu sou justo. Por quê? Porque o perfeito, o justo, o santo está em mim. Não é o Jonas, é Cristo. Não é eu, é Ele. Não é eu que fiz, foi Ele. Não fui eu que mereci, não, foi Ele. Toda a glória e toda a honra que seja dada a Jesus Cristo, nosso Senhor. Gálatas 3:24, então, o que diz? Gálatas 3:24. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Nós fomos justificados pela fé, abençoados. Você também. Não deixe ninguém roubar isso de você. Dizer que você é um pecador. Dizer que você tem que ir para a igreja. Que você tem que continuar firme na igreja. Senão Jesus vem e você fica. Porque você não estava na comunhão dos santos. Porque senão você deixou de congregar. Como tem aquele versículo lá que Paulo escreveu, disse: não fazendo como muitos que deixam, que abandonam a sua congregação. O que é congregação, abençoado? Leia no dicionário o que é congregação. Não tem nada a ver com ir para a igreja. Não tem nada a ver ir para um templo. Não tem nada a ver. É congregar em Cristo. Congregar. O que nós estamos fazendo aqui agora? Congregando. Cada vez que você senta com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua família, seja com quem for, e você começa a testificar as bênçãos. E você começa a falar de coisas boas. E você começa a falar de coisas alegres. De coisas saudáveis. De coisas que trazem benefícios. De coisas e palavras e assuntos que trazem alegria, felicidade, paz, amor, gozo no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Isto é o congregar. Isto é congregar. Então muitos deixam de congregar, se afastam da congregação, não congregam mais, porque não falam mais nas bênçãos, não falam mais nas alegrias, não falam mais das vitórias, não contam mais testemunhos de graça, de vitórias, de livramentos, de quanta bênção em Deus. Quando se reúne para almoçar, para jantar, para tomar um café, não dá graça, não louva, não agrada, não agradece mais a Deus, não estão nem aí. É como um cavalo que come, bebe, deita, dorme, levanta, come, dorme e vai trabalhar e volta, e assim é a vida de um cavalo, de um animal. Vivem como animais, como se fossem irracionais, irracionais. Deus é o último que ele lembra. Só quando tem dor. Aí, meu Deus. Só quando vem a morte, meu Deus. Aí ele lembra de Deus. Mas nós em tudo damos graça e sabemos que Cristo é o fim do pecado, Cristo é o fim da lei, Cristo é o fim de toda obra e sacrifício que o homem ou que a mulher queira ou tente fazer ou se esforce para fazer para alcançar alguma justificação. Amém? Cristo é o fim. Mas nós vamos continuar, abençoado. Nós vamos continuar esse assunto. Amém? Não perca, não perca. Jonas Barros, teu amigo do canal Ministério Caminhos da Graça. Deixa teu like, deixa teu joinha, se inscreva no canal, nos ajude, nos abençoe. Passe para frente essa mensagem, compartilhe essa mensagem, ajude, abençoe, salve, liberte tua família, teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teus filhos, teus netos, teus bisnetos. Abençoe alguém, salve alguém, ajude alguém com essas lições, com esses vídeos. Confira e seja abençoado cada dia mais,
em Cristo Jesus, pela graça dele. Amém? Graça e paz, abençoados, graça e paz. Jonas Barros, teu amigo, teu irmão. Olha que fundo lindo, que fundo bonito. Os pássaros cantando na natureza que Deus fez. A criação de Deus. Graça e paz, abençoados.